temos preços dos mais variados, o consumidor é muito lesado. Imagina, eu tenho um tigre em casa que vive dentro da minha casa. O nosso maior sonho de consumo hoje é ir à Disney. Dá em torno dos 25 a 30 mil reais de pincel. O grande momento do comprador é o ato da compra, não tanto o uso daquilo que ele vai fazer depois. Boa noite! Hoje nós vamos falar sobre um tema que as mulheres gostam até mais do que os homens. Nós vamos falar sobre consumo. O Brasil vive um momento de euforia econômica. Este é o momento onde o consumo aumentou como nunca. O desemprego caiu, claro que não estamos livres de problemas, mas o mercado de consumo se aqueceu nesses últimos anos. Assim, muito mais gente se sente confortável para ir às compras e gastar o seu dinheirinho. Nós vamos ter a ajuda de um grande jornalista e político que tem toda a sua carreira voltada para a defesa do consumidor. Eu acho que quando a gente fala em defesa do consumidor, vem logo à cabeça o nome de Celso Russomano. E vamos falar também com ele, que é milionário, excêntrico, tem tudo a ver com o consumo, porque é proprietário de uma galeria onde se consomem muitos produtos e também tem hábitos de consumo do mercado de luxo, que é o empresário Reinaldo Kerlakian. Começa agora para mais de 150 países, pela Rede Record e pela Record Internacional, o programa Roberto Justus Mais. Segundo um dito popular, você é o que você consome. Fato é que desfrutar de determinados bens e serviços é um sinal de status e, até por isso, o grande desejo de quem quer melhorar de vida. Mecas do consumo, como o Shopping Cidade Jardim, por exemplo, recebem a cada dia mais brasileiros. E a explicação é simples. É o trio renda, emprego e crédito que move a roda do consumo. Conseguir um emprego fixo significa ter uma fonte de renda estável. Cresce a confiança na hora de gastar e fazer novas dívidas. E quem perderia a chance de comprar o primeiro imóvel, fazer a primeira viagem de avião ou ser o primeiro da família a entrar numa faculdade? Nós tivemos 40 milhões de novos brasileiros ingressando na classe média e alguns milhões saindo da classe média para a classe alta no Brasil. Nos últimos anos, o Brasil assistiu uma nova classe média, fruto de importantes conquistas. A primeira, sem dúvida, foi a estabilidade da moeda, reforçada por um acesso a crédito maior e também uma melhora das condições de vida. Essa ascensão foi consequência do aumento da renda do trabalho. As pessoas tendem a achar que foi decorrência dos programas sociais, mas é um equívoco. Foi a geração de emprego, a política de aumento real do salário mínimo. Esse novo acesso melhora a qualidade de vida, mas devemos sempre ter a nossa capacidade de empréstimos em ponto para reflexão. Senão, podemos consumir mais do que nossa capacidade e cair em inadimplência, gerando um malefício de médio e longo prazos. As vendas de vinhos cresceram 40%. Somos o quarto mercado mundial de carros, terceiro de cosméticos e líderes absolutos no consumo de gravatas. Quando você tem mais oportunidade de crédito, você então passa a sofisticar, a diversificar o seu consumo. E aí você começa a atender a sua necessidade. É interessante perceber como os hábitos de consumo mudam. Em uma época já foi o sonho da classe média ter uma geladeira. Depois passou para o carro e agora às vezes a casa própria. Em termos materiais, é a casa própria, é a educação pessoal, quando constituída a família, a educação dos filhos. O mercado de luxo tem crescido também, mais voltado para a classe A e B, e o mercado que antes era dominado pela classe A e B, agora vem sendo conquistado pela classe C. Hoje vamos discutir os novos hábitos de consumo dos brasileiros. Ele é um jornalista que atua como ninguém na defesa do consumidor. O reconhecimento do trabalho dele o levou já a 4 mandatos como deputado federal.
Tô falando de Celso Russomano, pode entrar. Celcinho. Tudo bem, irmão? Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. Para você, Obrigado pelo convite. esses corredores aqui da emissora não são muito familiares a você, que agora está vindo todo dia para cá. E eu comecei aqui criando o Cidade Alerta alguns anos atrás. Né? Quando eu saí do Aqui Agora. Que legal, né? De volta a casa. Mas, ô Celso, que bom, né? Que bom, porque realmente esse tema, nós não podíamos ter um convidado que não fosse você. Você está ligado nesse tema das suas entranhas já, né? É uma coisa impressionante, né? Você sabe que quando eu acordo, só para você saber, eu digo assim, eu acordo já arrumando encrenca com todo mundo, né? Ah, quando você acorda? Porque claro, na porta do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor já tem em média 40, 50 pessoas esperando para entrar, para chegar e fazer uma reclamação. Então, todos os dias eu tenho uma demanda de pessoas reclamando de alguma coisa que está errada, ou de um serviço que não está bom, ou de um produto que veio com defeito. E eu já estou arrumando confusão de manhã cedo, né? Mas, Celso, como é que começou isso? Por que você, que é um jornalista, tal, resolveu abraçar? Eu lembro muito bem, olha, tem tempo isso. Depois você fala quanto tempo tem. A história do está bom para você, está bom para os dois. Então, estando bom para ambas as partes. Estando bom para ambas as partes. Quer dizer, desde aquela época você já... E tem uma história aí da tua ex-mulher que teve um problema. Então, na verdade, a história é um pouco triste, né? Porque eu começo a defender, eu tinha um programa de variedades, de repente eu sou vítima de uma prestação de consumo defeituosa, né? De serviço defeituoso, que é a qualidade da saúde no Brasil. E olha que a minha mulher estava num hospital particular e ela falece por falta de atendimento médico, por negligência médica. E aí eu mudo totalmente o rumo das minhas reportagens para começar a defender as pessoas que eram vítimas de erro médico, de negligência, imperícia, imprudência, né? E passo a fazer isso. Naquela época, Celso, não tinha nem o Código de Defesa do Consumidor então, exatamente ainda, né? Quando ela faleceu, não. Depois é que foi feito um trabalho e aí vem o Código de Defesa do Consumidor, é colocado em... Isso mudou a vida do consumidor, né? Mudou a vida de todos os brasileiros. Né? É uma pena que ainda todo o povo brasileiro não conheça a lei. Quer dizer, não sabe nem os direitos que tem, né? Por isso a gente faz a Patrulha do Consumidor. Eu com a sua esposa Tice, que é uma pessoa maravilhosa, eu conheço ela desde pequena. E com a Ana Hickman e com o Brito. Com a Ana Hickman e com o Brito. E a gente faz lá a Patrulha do Consumidor com a intenção de ensinar as pessoas quais são os seus direitos. Então a gente está o tempo todo discutindo ali no palco, né? Quais são os direitos, o que a pessoa pode fazer para se defender, como é que ela pode fazer para consumir da maneira correta. Você é advogado de formação, né? Sou. O que te ajuda também um pouco mais a entender essa coisa do direito das pessoas. Eu acho que ajuda muito. Você vê que na Itália, por exemplo, para você ser jornalista, você tem que se formar em direito, né? É uma exigência lá. E aí o jornalista com curso de direito, ele transita melhor, ele é menos enganado, digamos assim, né? Se alguém, ele tem uma visão mais ampla do que pode e do que não pode. Eu acho que isso facilita demais o trabalho. Ô Celso, quais são as principais reclamações que você vê acontecer, quer dizer, hoje? São prestação de serviço? Que tipo de reclamação? Produtos com defeito? O que as pessoas mais sofrem e que você tem ajudado mais a resolver? Então, a gente avançou muito no produto, né? Mas na prestação de serviço, Roberto, fica a desejar. Nós temos preços dos mais variados, o consumidor é muito lesado, então ele precisa, antes de contratar a prestação de serviço, saber exatamente o que ele pesquisar, né? E é um pouco mais do que isso, né? Os serviços públicos, Roberto, todos estão enquadrados no Código de Defesa do Consumidor. Então as pessoas não sabem, mas mesmo o serviço médico, né? O serviço de saúde prestado pelo município, pelo Estado e pela União estão enquadrados no Código de Defesa do Consumidor. A segurança pública está enquadrada no Código de Defesa do Consumidor. A educação pública está... Nossa, que interessante, nem eu sabia disso. Então, por exemplo, se você é vítima de um tiroteio, né, e alguém da sua família ou você é baleado, você pode entrar com uma ação contra o Estado. Isso eu sabia, mas através... Está no Código? Usando o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, porque o artigo 22 do Código é muito claro, diz: os serviços públicos por si, que são os diretos, segurança, saúde, educação, ou por suas empresas concessionárias, permissionárias, ou sobre qualquer forma de empreendimento, são obrigados a prestar serviços adequados,
e quanto aos essenciais contínuos. E se o Estado não te dá, e se todas as pessoas começarem a mover ação contra o Estado, né, para que o Estado seja obrigado a cumprir a sua obrigação, talvez os governantes, pagando indenizações atrás de indenizações, porque vão ser obrigados a pagar, vão começar a entender que o importante é prestar serviço público de qualidade. E aí Agora, nós vamos melhorar a qualidade. Mas não tem um pouco do descrédito, do sentido de, assim, em dois aspectos diferentes. Primeiro, achar que o PROCON, que é um órgão criado para defender o consumidor, não vai resolver meu problema, isso é um lado, às vezes, da pessoa ser cética em relação a isso. Outra, imagina, processar o Estado, não vou ganhar nunca. Então não tem um pouco essa história? É verdade. De você ter preguiça de fazer, quer saber, no Brasil não adianta processar. Então não vai acontecer nada mesmo. É verdade, mas se a gente pensar dessa forma... Não, eu não penso, mas as pessoas não têm um pouco essa... Tem, mas é o que eu estou dizendo. Se a gente pensar, e eu me coloco na mesma condição, se a gente pensar dessa forma, a gente nunca vai ver os direitos da gente preservados, entendeu? Então vai ficando, quer dizer, independente da indenização que você tem direito, também existe a penação criminal que deve ser imposta àquele que faz da forma errada. Talvez assim a gente melhore os serviços públicos, entendeu? Nós vamos ver uma matéria agora que fala sobre a classe C, né? Porque todo mundo fala desse novo fenômeno que é a classe C. E às vezes, sem saber realmente como essas pessoas vivem. E nós vamos dar uma olhadinha nessa matéria agora. Bom, meu nome é Ademir Gomes e sou analista controle. Vamos lá, gente, vamos conhecer a nossa casa. Aqui é a nossa sala, né? Meu nome é Tatiana, tenho 34 anos, sou promotora de vendas. Acho que os móveis que tem aqui em casa, todos de 4 anos pra cá, entendeu? Porque a gente trocou tudo, os armários, a troca do carro, isso aí tudo aconteceu de 4 anos pra cá. Todo mundo sabe que o Brasil mudou muito nos últimos anos. A gente deixou de ser um país com uma estrutura de pirâmide social, com mais gente na base da pirâmide, entre os mais pobres, e passou a ser um país com um losango social, formando uma nova classe média. Ou classe C, como alguns preferem. Quem é essa nova classe média brasileira? Em geral, são brasileiros que ganham R$ 2.500 de renda familiar, são 52% da população, um pouco mais de 100 milhões de pessoas que movimentam R$ 1 trilhão por ano. Na minha casa tem 4 pessoas e eu tenho um irmão que não mora com a gente. Mas aqui em casa são 4 pessoas que parecem 10. Quando eu comecei a trabalhar, a gente não tinha um carro só para todos. Hoje, todo mundo, cada um tem o seu carro, né? E tem a casa própria, certinho, tudo pago no dia. Então, eu acredito que são as nossas maiores conquistas. A gente tem a internet, né? E tem a TV paga. Mas tudo entra na vaquinha, né? Um paga a internet, outro paga a TV, mas legal. De cada R$ 100 gastos pelos brasileiros da classe média, R$ 65 são gastos com serviços. Antes esse cara não tinha televisão, agora ele tem e quer TV por assinatura. Antes ele não tinha computador, agora ele tem e quer internet de banda larga dentro de casa. E o outro setor que cresceu muito foi o setor da educação. Tenho formação superior em ciências contábeis. Essa faculdade eu iniciei ela em 2006 e terminando em 2009. Depois que eu me formei, depois que eu estudei, que a gente começou a ter um melhor conforto aqui dentro de casa, entendeu? Então acho que um dos principais fatores foi o meu estudo, entendeu? Estudou mais, ganha mais. Ganha mais, influencia mais os rumos da própria família e do país. Antes o brasileiro não tinha acesso a um emprego formal. Quando ele passa a trabalhar no emprego formal, ele passa a ter direito a férias e 13º, com um adicional de 1/3 de férias para gastar na sua viagem. Antes, né, eu ficava por aqui mesmo, porque não tinha condições. Hoje eu viajo muito de avião. Em 2011 eu fui para o Chile e agora em 2012 eu tive a oportunidade de conhecer o paraíso, que é Cancún. Ou seja, o brasileiro nunca viajou tanto de avião como está viajando agora. Só no ano passado, 7,5 milhões de brasileiros viajaram de avião pela primeira vez. O nosso maior sonho de consumo hoje é ir à Disney. Há um tempo atrás, claro, se via como impossível. Hoje eu já vejo como um sonho possível.
interessante. Esse Renato Meirelles, o Instituto Data Popular, a gente trabalha na empresa, na nossa empresa de comunicação com ele para realmente ficar medindo o pulso dessa classe C o tempo todo, né? Exatamente como é que eles estão pensando no mercado de consumo. Até porque as empresas querem atingir essa nova classe média, que é a que mais consome, né? Você pretende continuar nessa tua jornada em defesa do consumidor pelo futuro? Como é que você imagina isso? Eu imagino a defesa do consumidor e à medida que os produtos vão evoluindo, a gente vai estudando e é o que eu faço todo dia. As pessoas falam, mas você tem que saber um pouquinho de cada coisa. Eu passo a vida toda estudando, porque cada vez que coloco um produto novo no mercado, eu preciso me especializar em relação àquilo para poder discutir aquele assunto e defender o consumidor. Não, perfeito. E eu acho que também, quando a gente fala de futuro, o consumidor começa a consumir de outras formas, né? O brasileiro era no passado um pouco relutante em consumir à distância, né? O brasileiro desconfiado, naturalmente, porque o que davam de golpe na gente aqui, cartão de crédito, por exemplo, a gente tinha medo de dar o número por telefone ou pela internet, o que seja. Então, começaram a entender, essa cultura começou a entrar um pouco mais no brasileiro. Mas eu vou te falar, a internet tem dois lados, né? O lado de quando você compra, que você tem que tomar cuidado para que você não compre de um site que vai sair do ar a semana que vem ou que seja falso. Não te entregue, né? E você tem um lado em que você reclama. E está funcionando muito isso. E o estrago é tão grande na imagem da empresa que a empresa diz, espera aí, eu tenho que me readequar. Não está certo o caminho que eu estou conduzindo. Então, aí a empresa volta atrás, quer consertar, quer dar isso, quer dar aquilo, quer não sei o que lá, mas às vezes, como a gente viu, aí o estrago é muito grande. Agora, outra coisa que eu fico curioso é o seguinte, eu fui lá, comprei um produto com defeito, ou eu contratei um serviço que não foi adequado. O que eu faço quando eu sou lesado? Como que eu posso buscar os meus direitos? O que você dá o beabazinho assim? Você pega o produto, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. O que tem que fazer? Eu começaria dizendo o seguinte, eu não conheço meus direitos, não conheço o Código de Defesa do Consumidor, mas eu sei que eu estou sendo lesado. Reclame, né? Ache uma forma de manifestar essa sua reclamação, como muita gente tem feito através da internet. 2. Não compre produto de quem você não conhece, principalmente quando você está fazendo isso pela internet. Muito cuidado, a gente tem milhares de casos que chegam para a gente aqui na Rede Record Televisão que a gente não tem como atender porque são sites que foram colocados no ar prometendo algumas coisas e aí vem aquela provérbio que não existia nem internet na época, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Se o preço está muito barato, gente, todo mundo paga imposto, todo mundo tem lucro. Tem pode ter mais, se está muito barato, não vai lá e não compra, porque você vai fazer um mau negócio. Você paga e não recebe. É o tal do barato sai caro, né? Exato. Vai depositar o dinheiro, você vê que você está depositando numa conta de pessoa física, não é pessoa jurídica, o nome da pessoa jurídica, ou seja, da empresa, não bate com o nome do site, já nem deposita, porque você vai fazer uma besteira. Está comprando um cartão de crédito nas mesmas condições. Então, veja se não tem reclamações nos órgãos de defesa do consumidor, veja se a empresa tem CNPJ, se tem inscrição estadual, se tem endereço físico, se está instalado em algum lugar, porque se não tiver, você está fazendo um mau negócio. Então, são dicas que a gente tem que dar para comprar. E toda vez que você for comprar alguma coisa, examine, escolha. Você vai comprar um eletrodoméstico, um eletrônico, na loja, que é o melhor comprar na loja, tira da caixa, o vendedor vai tirar da caixa, vai colocar em cima do balcão, vai experimentar, vai ligar, vai mostrar como funciona, vai te ensinar, porque ele conhece tudo sobre aquele produto, ele teve curso sobre o produto. E aí você vai para casa seguro de que você fez uma boa compra. É verdade. Bom, vamos ver agora as mudanças que vêm acontecendo na classe média e como elas influenciam o consumo das classes mais altas. Vamos dar uma olhadinha. A cada dia mais pessoas ganham acesso a produtos de qualidade. E quem já estava acostumado com o luxo se torna cada vez mais exigente. A classe A quer sempre experimentar algo novo, algo diferenciado. Quando se pensa num produto de luxo, quer dizer, todo o conceito de produto de luxo está baseado na exclusividade. Está no fato de que fazer com que o consumidor, a partir do momento que compre aquilo, ele esteja se diferenciando de todos os outros. Em 2012, o consumo de artigos de luxo movimentou cerca de 20 bilhões de reais e deve crescer 25% nos próximos 5 anos. Mais do que apenas produtos, esse público quer experiências. No Brasil, o que a gente vê e que é muito legal e cada vez mais é uma classe média tendo acesso a produtos de luxo.
Você não via isso há 5 anos atrás. Acho que essa história começa e é muito recente no Brasil, mas por ter práticas muito particulares, como você poder parcelar um produto em até 12 vezes, mesmo as principais marcas do mundo fazem isso, deu acesso a uma classe média emergente brasileira começar a consumir produtos de luxo. Com o crédito mais fácil, o sonho de ter um iate pode se realizar em 60 prestações. Será que o mercado de luxo, mesmo tão exclusivo, está ficando mais democrático? Bom, Celso, a conversa está muito boa, você realmente é um expert nessa área e é muito gostoso ouvir e aprender com você. Aprendiz. Aprendiz do quê? Do mercado do consumidor, dos direitos do consumidor, você é o papa nesse país. E para falar mais um pouco sobre outro ângulo desse mercado do consumo, nós vamos trazer ele, que é dono de um centro comercial muito conhecido aqui em São Paulo, na famosa região da 25 de março, mas também é um consumidor diferenciado. Nós vamos conhecer essa história interessantíssima desse meu amigo querido Reinaldo Kerlakian. Opa! Como vai? Muito obrigado tá bom? pelo convite, Imagina, Roberto. É um prazer. Bom, para quem não sabe... prazer ouvir você, as explanações para o Brasil. Que aula, né? Coisa boa para gente, não é? Obrigado. Mas a única coisa que me... É amigo há 30 anos, é suspeito. Não, mas não é não. A única coisa que realmente ainda me incomoda um pouco é na hora da devolução dos produtos nos estabelecimentos comerciais. Não existe ainda uma regra, como por exemplo nos Estados Unidos, você compra alguma coisa, você vai e devolve e acabou, ninguém fica te questionando, lhe devolve o dinheiro, trocam a mercadoria e ponto final. Então isso é uma coisa que realmente eu questiono muito, Celso. Então, só fazer uma colocação, Roberto. As pessoas dizem assim, nos Estados Unidos isso, nos Estados Unidos aquilo. A legislação consumerista americana, ela é dividida por estados e ela está muito aquém da nossa. Ela está engatinhando perto da nossa. Tá brincando. E as pessoas não sabem disso. Agora, existe um hábito nos Estados Unidos do lojista assumir para si a responsabilidade sobre o produto, que não é dele, mesmo nos Estados Unidos, não é dele, né? E trocar o produto, pegar o produto e dizer para o fabricante, olha, é o seguinte, eu estou com esse problema aqui, o consumidor não gostou, você fica com essa bomba, senão eu não compro mais de você. Ele usa esse mecanismo. Esse poder que ele tem, né? Ele usa esse mecanismo, esse poder que ele tem, o lojista, para dizer, eu não compro mais de você. Então, existe esse hábito, que é um hábito americano. Mas não que a legislação americana seja melhor ou superior à nossa. Porque tanto lá quanto aqui, a responsabilidade é objetiva, é de quem coloca o produto no mercado. Quem colocou o produto no mercado? É o fabricante. Então é cultural. É cultural. Eu acho que é cultural, é isso que eu estava querendo mais saber. As grandes lojas de departamento já estão fazendo isso, Roberto. Então elas dizem assim, olha, se no prazo de 48 horas o produto der defeito, vem aqui que eu troco para você. As grandes lojas estão fazendo. Então é uma questão cultural que está evoluindo no Brasil. As menores não, mas as grandes já estão fazendo. Bom, isso quando nós falamos, Reinaldo, em Deus. Consumo, e quando nós falamos em direito do consumidor, e falamos bastante isso aqui hoje com o Celso vem dizendo há muito tempo, nós estamos geralmente tratando do direito das pessoas menos privilegiadas e que não têm condição, não têm acesso. Porque às vezes a gente imagina que lá na alta renda, as pessoas não liguem tanto, às vezes, por um produto com defeito de valor menor, até porque não quer